Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. A partir de agora, nós continuaremos a nossa caminhada pela Lei Orgânica de Cotia, em São Paulo. Já vimos 3 vídeos, agora nós iremos para o 4º vídeo, certinho? Mas antes, se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho, porque aí o próximo vídeo e os demais você será avisado. Compartilhe o nosso conteúdo e se esse conteúdo está te ajudando, está sendo relevante, dá o joinha aqui embaixo, ó. Tem um joinha, você aperta no joinha lá que vai ajudar muito o IASE, o nosso canal, a crescer cada dia mais. Certinho? Lembrando também, pessoal, o e-book que a descrição está aqui. No vídeo, você poderá ter acesso ao e-book. São 100 questões com gabarito e referência para ajudar você a fixar mais ainda esse conteúdo de lei orgânica. Também, para você que entrar em nosso grupo de estudo do WhatsApp, nós vamos disponibilizar para você que entrar no grupo do WhatsApp como um e-book de maneiras de como se preparar para concurso público, que você vai gostar bastante. O link do WhatsApp também se encontra aqui na descrição do vídeo, assim como todas as nossas redes sociais. Certinho? Então, sem mais, seguindo aí, pessoal, para continuarmos o nosso estudo da Lei Orgânica de Cotia, partindo da seção 5 do presidente da Câmara, artigo 56, ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete: inciso 5º, fazer publicar os atos da mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e leis por ele promulgados. Inciso 6º, declarar a perda de mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos casos previstos em lei. 9º, representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, por iniciativa própria ou a requerimento aprovado pelo plenário. Notem aí também que nós temos os verbos no início das atribuições do presidente da Câmara. Também a gente vai fazer um mapa mental para que você lembre, tá, desses verbos e consiga distinguir aí e acertar a questão na sua prova. Isso vai ter no nosso mapa mental também, certinho? Seguindo, seção 7 da sessão legislativa ordinária. Ordinária, certo? Artigo 61, as sessões da Câmara serão públicas. Então, nós estamos falando de sessões legislativas ordinárias, serão públicas. Artigo 62, as sessões poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Então, nós já temos 2 informações sobre a legislação ordinária. Elas são públicas e poderão ser abertas por, no mínimo, quantos membros presentes? 1/3 da Câmara. Artigo 63, salvo exceções previstas em lei, a Câmara delibera pela maioria de votos, presentes a maioria absoluta dos vereadores. Seguindo, artigo 64. A votação de projetos de lei, de resolução e de decreto legislativo será pública e pelo processo nominal como regra geral, excetuando-se as previstas nesta lei ou decisão em contrário do plenário. Seção 8 da sessão legislativa extraordinária. Então, nós falamos da ordinária, agora nós vamos para a extraordinária. Artigo 66, a convocação extraordinária da Câmara Municipal poderá ser feita nos períodos de recesso por quem? Pelo prefeito ou pela maioria dos vereadores. Então, preste atenção. As sessões extraordinárias são aquelas que acontecem em casos de urgência, certo? Então, no recesso, é o licenciamento do prefeito e dos vereadores. Mas, para a convocação de uma possível sessão extraordinária da Câmara no recesso, quem poderá fazê-la é o prefeito
e a maioria dos vereadores. Não é chegarem lá 2 vereadores, vamos fazer uma sessão extraordinária, não. Então, guarda, a convocação da sessão extraordinária na Câmara Municipal é feita nos períodos de recesso pelo prefeito ou pela maioria dos vereadores. Parágrafo 1º. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual for convocada. Parágrafo 3º. O presidente dará conhecimento da convocação aos vereadores no prazo de 24 horas e os convocará para a sessão ou sessões extraordinárias necessárias. Certinho? Seguindo seção 9 das comissões. Artigo 67. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno ou do ato de que resultar sua criação. Artigo 68. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Câmara, e serão criadas mediante projeto de resolução ou a requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP, Ministério Público, para que promova a apuração de responsabilidade civil ou criminal. Certinho? Parágrafo 4º. É fixado em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta ou indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões especiais de inquérito. Então, tem um prazo aí, né? Se tem lá um responsável por uma administração, uma autarquia ou alguém da administração direta, e eles são requisitados documentos para que eles encaminhem essas comissões, ele tem um prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período, se a justificativa for aceita. Legal? Em frente, seção 10 do processo legislativo, subseção 1, disposições gerais. Então, vejam aí, o processo legislativo, ele compreende, são 5 rolos, um rol com 5 itens que nós vamos gravar. Então, vamos lá. O que compreende o processo legislativo? Primeiro, emendas à lei orgânica do município. Segundo, leis complementares. Terceiro, leis ordinárias. Quarto, decretos legislativos. E quinto, resoluções. Esse rolzinho aí, ele pode vir na nossa prova, perguntando: o processo legislativo compreende, exceto. O processo legislativo compreende, entre outros. Tá legal? Então vamos guardar, emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções. Certinho? Só eu vou preparar um mapinha mental com essas informações para você guardar melhor, tá? Para te ajudar na hora da prova. Em frente, falando das emendas à lei orgânica, artigo 70. A lei orgânica do município poderá ser emendada por proposta. Vamos lá, pessoal, olha só. Proposta 1, do prefeito. Segundo, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. E terceiro, da população subscrita por 2% dos eleitores do município, acompanhado de dados identificadores do título eleitoral. Chama atenção para você que vai fazer outros concursos além de Cotia. Isso não é regra, esses 2%, tá? Tem município que é 5%, ou seja, são números diferentes. Mas para Cotia, no caso, quem é... A proposta aí pode ser feita por quem? Para emendar a lei orgânica? Prefeito, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, 5% do eleitorado. Não, 2% do eleitorado do município. Certinho? Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiverem ambas as votações o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.
Certinho? Então, são 2 turnos, intervalo mínimo de 10 dias e aprovada com voto favorável de 2/3. Certinho? Em frente, parágrafo 4º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada só poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa se subscrita por 2/3 dos vereadores ou por 5% do eleitorado do município, tá? Então já mudou o percentual para, no caso aí, se essa emenda ela é rejeitada. Aí ela pode ser objeto de nova proposta, mesmo sendo na mesma sessão legislativa, em 2 casos, subscritos por 2/3 dos vereadores ou por 5% do eleitorado do município. Certinho? Parágrafo 5º. Para efeito de cálculo de percentual de eleitores, tomar-se-á como base o número de eleitores inscritos na última eleição. Tem alguns municípios que a lei orgânica fala do censo do IBGE. Tá? Aqui no caso de Cuti, são os inscritos na última eleição realizada. Seguindo, das leis. Tá? A gente falou lá de leis que compõem o rol, tem as complementares, ordinárias. Então, aqui agora a gente vai falar do artigo 71 das leis complementares. Quais são as leis complementares do município de Cotia? Eu tenho Código Tributário, Código de Obras e Edificações, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que é o estatuto que vai reger você quando for empossado e entrar em exercício, zoneamento urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do solo, e quinto, plano diretor de desenvolvimento urbano, econômico e social do município. Então, tem um rolzinho aí de 5 leis complementares do município. Em frente, artigo 72, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao prefeito, a qualquer vereador ou comissão da Câmara Municipal e ao cidadão observado o dispositivo nesta lei. Seguindo o artigo 73, compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que dispunham sobre: primeiro, a criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta ou autárquica. Segundo, fixação ou aumento de remuneração dos servidores. Terceiro, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Quarto, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. Quinto, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração. Volta comigo aqui no enunciado do artigo 73. Preste atenção. Compete privativamente a quem? Ao prefeito, a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre. Professor, como eu não vou me confundir nisso? Bom, aqui, se você notar, a gente fala nos incisos de quem? De você, servidor. Preste atenção, olha lá. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa de projeto de lei que dispõe sobre, olha lá, criação, extinção, transformação de cargos. Cargos eu falo de quem? Funções, olha lá, empregos públicos. Falo de você, servidor. Segundo, fixação, aumento de quem? Seu. Você, servidor. Terceiro, regime jurídico. Regime jurídico eu falo de quem? Servidor. Provimento de cargos. Olha o quarto, a organização administrativa. Estou falando do quadro administrativo. Estou falando de você, servidor. Quinto, criação, estruturação e atribuições, olha lá, órgãos da administração. Então, se cai na sua prova perguntando, compete privativamente à Câmara a iniciativa de projetos, pô, está ligado ao servidor, não é Câmara, é prefeito, tá? Olha aí, é um bizu importante para você guardar esse rolzinho e na hora da prova contextualizar e acertar mais uma questão, tá? Artigo 75, a iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5%
do eleitorado do município. Então, vamos lá? Para guardar a iniciativa popular, Câmara Municipal, projeto subscrito, 5% do eleitorado, no mínimo. Guardei, pronto. Não vou errar essa questão, falando de iniciativa popular. Certinho? Parágrafo 1º. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se para seu recebimento a identificação dos assinantes, mediante a indicação do número do respectivo título eleitoral e residência. Para frente. Artigo 76. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 45 dias. Então, ele pode solicitar urgência aqui nos projetos considerados relevantes. Mais importante, vamos lá, os quais deverão ser apreciados no prazo de 45 dias. Parágrafo 2º, o prazo referido neste artigo não corre durante os períodos de recesso da Câmara e não se aplica aos projetos de codificação. Artigo 77. Aprovado o projeto, será seu autógrafo encaminhado ao prefeito. Concordando, sancionará e promulgará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará em sanção. Ele tem 15 dias para sancionar. Não falou nada, beleza? O silêncio dele importa em sanção. Legal? Artigo 78. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do autógrafo da lei, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Então, se ele julga o processo em todo ou em parte inconstitucional, ele tem o prazo de 15 dias para vetar, total ou parcial. E aí ele deverá comunicar ao presidente da Câmara. Aí ele terá o prazo de 48 horas para fazê-lo. Parágrafo 1º, o veto deverá ser sempre justificado. E quando parcial, abrangerá o texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou da linha. Artigo 9º, a manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 9, guarda esse parágrafo. A manutenção do veto restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara? Questãozinha de prova. Não restaura a matéria suprimida. A manutenção do veto. Certinho? Seguindo, artigo 10. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 79. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta de seus membros. Certinho? Parágrafo único. Disposto neste artigo não se aplica aos projetos de iniciativa do prefeito. Tem essa ressalva. Artigo 80. É vedada a delegação legislativa. Olha que questãozinha boa para a prova, né? É vedada a delegação legislativa. Pequena, mas que pode pegar muito candidato. Certo? Ele pode botar a permitida delegação. Certinho? Ele pode brincar aí. Tá? Então, o artigo 80 é vedada a delegação legislativa. Em frente, subseção 4 dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 81. O projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produz efeitos externos, não dependentes da sanção do prefeito. Então, olha que legal. Olha as informações nesse artigo. Vamos lá. Projeto de decreto
produz efeitos externos. Ele depende da sanção do prefeito? Não. E ela se destina ao quê? A regular matéria de competência exclusiva da Câmara. Então, por isso que ela vai depender de sanção do prefeito. Entendeu? Então, olha lá, mais uma vez para você guardar. O projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva da Câmara. Ah, professor, agora eu entendi. Quando você contextualizar o artigo, quando você não lê, simplesmente por ler, você vai entender. Se é competência exclusiva, produziu efeitos externos, vai depender de sanção do prefeito? Negativo. Tá legal? Seguindo, parágrafo 1º, o decreto legislativo aprovado pelo plenário será promulgado por quem? Pela autoridade máxima da Câmara, presidente da Câmara. Aí você, aluno, candidato, você, na sua prova, o examinador, ele pega você aqui, o decreto legislativo aprovado pelo plenário será promulgado pelo prefeito. Mas você está desligado. É decreto legislativo aprovado pelo plenário. A autoridade máxima será quem? O presidente da Câmara. Você desligado erra. Aí depois você, poxa vida, eu errei uma questão que teoricamente não é difícil, mas ela que vai jogar o candidato que errar lá embaixo. Quem reprova não são as questões difíceis, são as fáceis. Que reprova não, que te joga lá embaixo. Certinho? A questão difícil tá ali. Uma galera vai errar, outros vão acertar, ou grande maioria errar, né? Mas as fáceis, ela que vai te dar o ranqueamento. Então, vamos prestar atenção. Legal? Artigo 82, o projeto de resolução é a proposição destinada a regular a matéria político-administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva. E também, olha aí, não depende da sanção de quem? Do prefeito. Lá em cima a gente viu o projeto de decreto legislativo destinado a regular a matéria de competência exclusiva da Câmara. Aqui embaixo também a gente viu o projeto de resolução de sua competência exclusiva. Então, nenhum dos dois vão depender de sanção do prefeito. Promete que você vai ficar ligado nisso aí? Depois vai lá e faz o seu comentário, tá? Sobre esse ponto aí. Não demora, hein? Vamos lá, pessoal? Aqui é o final da nossa aula. Vamos seguir para a questão, para o exercício. Lembrando a você aí, ó, que não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para você receber a notificação das próximas aulas. Compartilhe o conteúdo e dê o joinha aí, ó. Dê o like aí. Você que está gostando, que esse conteúdo está te ajudando, ó. Ajuda o nosso canal a crescer também. Certinho? Vamos seguir para os exercícios ou para o exercício, para a questão. E a questão diz o seguinte. Preparado? Baseado na Lei Orgânica de Cotia, São Paulo, marque a alternativa correta. Então, você já vai sublinhar o correta, para você não se confundir na hora da sua prova. Alternativa A. A convocação extraordinária da Câmara Municipal poderá ser feita nos períodos de recesso pelo presidente da Câmara e pela maioria dos vereadores. B. As sessões legislativas ordinárias poderão ser abertas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. C. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto em nova sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta de seus membros. E D. O processo legislativo compreende, dentre outros, as emendas à lei orgânica do município. Como de praxe, pausa o vídeo, responda a questão, em seguida nós voltamos com o gabarito. Certinho? Vamos lá com o gabarito? Comenta aqui, errou, acertou? Tem dúvida? Põe aqui que a gente te ajuda, te responde. Então a questão, ela pede para você marcar a alternativa correta, segundo a Lei Orgânica de Cotia. A alternativa A tem o seguinte enunciado:
a convocação extraordinária da Câmara Municipal poderá ser feita nos períodos de recesso por quem? Pelo presidente da Câmara e pela maioria absoluta, pela maioria dos vereadores. Vamos ver o que está, pessoal, no gabarito? No artigo 66. Preste atenção, a convocação extraordinária da Câmara no recesso poderá ser feita pelo prefeito ou pela maioria dos vereadores. Então, a primeira alternativa ela está errada. Não é o presidente da Câmara que faz essa convocação, é o prefeito. Ok? Então, não é essa que nós queremos. Seguindo para B, as sessões legislativas ordinárias poderão ser abertas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. O gabarito diz o seguinte: artigo 62, as sessões poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Então, as sessões ordinárias da Câmara não dependem da maioria absoluta. Depende de 1/3 dos membros da Câmara. Então, também não é essa que nós queremos, certo? Seguindo, vamos analisar a C. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto em nova sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta de seus membros. No artigo 79, a redação é a maioria constante, a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir projeto de novo, objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa e não em nova sessão legislativa, como a gente viu aqui na alternativa. Então, a D provavelmente é o nosso gabarito. O processo legislativo compreende, dentre outros, as emendas à lei orgânica do município. O que diz o artigo 69? O processo legislativo compreende emendas à lei orgânica do município e outros aí no rolzinho. Então, nosso gabarito realmente fica sendo a letra D, de doido, não é verdade? Então, pessoal, gabarito letra D, alternativa correta. O processo legislativo compreende, dentre outros, as emendas à lei orgânica do município. Bom ter você aqui, tá? Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, compartilha, deixa o like aí. Descrição do vídeo, nossas redes sociais, o e-book, tá certo? Com 100 questões, mais o gabarito e referência para você treinar mais ainda, para você acertar todas as questões de lei orgânica na sua prova, certinho? Olha, um forte abraço para você. IASE, trabalhando para a sua aprovação. Até a próxima. Nos vemos muito em breve. Um abraço.